Fala pessoal, tudo bem? Bora lá. Segunda carta de Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Capítulo 2. Curtinho também. Portanto, para não entristecê-los de novo, eu resolvi não ir ver vocês. Portanto, para não entristecê-los de novo, eu resolvi não ir ver vocês. Pois, se eu entristeço vocês, então quem vai me alegrar? Somente vocês a quem tem entristecido. Somente vocês a quem tem entristecido. Foi por isso que escrevi aquela carta. O motivo foi que eu não queria ir e ser entristecido pelas próprias pessoas que deveriam me alegrar, pois eu tenho a certeza de que, quando estou feliz, vocês todos também estão. Eu escrevi aquela carta muito preocupado e triste, e derramando muitas lágrimas. Porém, não escrevi para fazer com que vocês ficassem tristes, mas para que soubessem do grande amor que tenho por todos vocês. O pai que ama não fica feliz de chamar a atenção do filho. Eu já tive que chamar minha filha de 6 anos algumas vezes, chamar a atenção dela algumas vezes. Depois eu fico mal, fico constrangido quando eu tenho que levantar a voz dela ali para ela prestar atenção ali, porque criança não é fácil. Se você tem filho, filha, você sabe o que eu estou falando. Criar filho não é fácil, mas vale a pena, porque família é coisa de Deus. E vamos lá. Se nós humanos não é fácil corrigir os filhos, fico pensando Deus tendo que corrigir e às vezes castigar toda a humanidade. Tu está reclamando do teu 1, 2, 3, 4, 5, 10 filhos. Escutei outro dia num podcast, um cara que tinha 17 irmãos. 17 irmãos. Pensa num pai que tinha que trabalhar, hein? Pensa num pai que tinha que trabalhar com 18 filhos. Jesus amado. Pensa Deus tendo que castigar a humanidade quando o ser humano pensa em fazer cagada, egoísmo, pecado, guerra. Vamos continuar. Perdão. Vamos lá. O perdão para o arrependido. Mas se alguém fez com que alguma pessoa ficasse triste, não fez isso a mim, mas sim a vocês, ou pelo menos alguns de vocês. Escrevo assim para não ser muito duro com esse homem. Basta o castigo que a maioria já deu a ele. Agora vocês devem perdoá-lo e animá-lo para que ele não fique tão triste, que acabe caindo no desespero. Por isso peço que façam com que ele tenha a certeza de que vocês o amam. E foi por isso também que escrevi aquela carta. Eu queria pôr vocês à prova e saber se estão sempre prontos a obedecer aos meus ensinamentos. Quando vocês perdoam alguém, eu também perdoo. Porque quando eu perdoo, se é que, de fato, tem alguma coisa a perdoar, faço isso por causa de vocês, na presença de Cristo, a fim de que Satanás não se aproveite de nós, pois conhecemos bem os planos dele. Forte, hein? Tudo que Satanás quer é criar. Deixa eu ajeitar a câmera aqui que eu estou muito perto. Dá licença. Tudo que Satanás quer é que a pessoa se sinta ofendido, se afaste e largue o corpo de Cristo, largue a igreja, largue a célula, largue aquele parente chato que quer evangelizar à força, né? Quem nunca passou por isso? Eu já errei nisso. Eu já evangelizei errado. Eu sou evangelista, né? Eu já evangelizei errado. Me perdoe. Já fui com muita sede ao pote para falar sobre Cristo para o meu amigo ateu. Fui com muita sede ao pote. Errei. Ou ateu ou de outra religião, me perdoe.
E ele escreve aqui, né? A fim de que Satanás não se aproveite de nós, pois conhecemos bem os planos dele. Plano de Satanás é dividir. Plano de Satanás é dividir. É dividir o corpo de Cristo, é dividir, é acabar. Plano de Satanás é matar, roubar e destruir. Plano base de Satanás é matar, roubar e destruir através do pecado. Plano de Satanás é a morte e a condenação. E o plano de Jesus é vida eterna, vida em abundância, né? E o Espírito Santo me trouxe uma pregação do meu pastor Sal, Bola de Neve Foz. Se você não segue, segue, por favor, segue esse canal. É arroba, né? Arroba Pitadas de Sal. Eu maratonei o canal do meu pastor Sal, Bola de Neve Foz do Iguaçu. E o pastor Sal, ele fala muito sobre um autor que eu comprei, mas não li ainda, John Bevere. Tem um livro que todo mundo elogia muito, muito. A Isca de Satanás. A Isca de Satanás. A isca de Satanás é a ofensa. Tudo que Satanás quer é que numa palavra mal colocada minha, eu ofenda a minha esposa, para criar uma brecha e eu me afastar dela e o pecado, o mal, a destruição entrar numa família, num relacionamento, num casamento, ou numa grosseria, ou no excesso de correção, numa grosseria com a minha filha. Eu me distanciar da minha filha escutar quem não deve, ao invés de escutar o pai dela que ama ela. Vamos dar outros exemplos. Pregação. Às vezes o inimigo, Satanás, usa até durante uma pregação, às vezes uma palavra mal colocada, ofende uma pessoa imatura que não está pronta para escutar uma correção, e ela fica ofendida. Essa ofensa cria separação. Eu vou sair da igreja, né? Vou sair da igreja, não, cansei de ser cristão, vou para outra denominação, vou para outra religião. E Satanás tem anos na frente do ser humano. Satanás tem anos e anos e anos na frente do ser humano. Ele é um anjo caído, né? Ele é um ser celestial que viu, né? Já tá nessa existência aqui há anos-luz na frente do homem. Ele conhece os teus pecados, ele conhece as minhas fraquezas. Satanás infelizmente te conhece bem, sabe qual é a tua fraqueza, se é mulher, se é homem, se é bebida, se é jogo, se é dinheiro, se é poder, se é arrogância, se é fazer coisa errada X ou Y. Por isso, vigie. Mas vamos voltar para a Bíblia aqui. Vamos voltar para a Bíblia. Segue lá, @Pitadas de Sal. Pastor Sal, Bola de Neve, Foz do Iguaçu. Sensacional. Vamos voltar. A preocupação de Paulo em Troade. Quando cheguei à cidade de Troade para anunciar o Evangelho de Cristo, vi que o Senhor me havia aberto caminho para o trabalho ali. Mas eu estava muito preocupado porque não tinha conseguido encontrar o nosso irmão Tito. Acho bem legal esse nome, Tito. Por isso, me despedi dos irmãos dali e fui para a província da Macedônia. Quase terminando o capítulo 2. Outro subtítulo aqui, pessoal. Vitória por meio de Cristo. Mas dou graças a Deus porque, unidos com Cristo, somos sempre conduzidos por Deus como prisioneiros no desfile de vitória de Cristo. Como um perfume que se espalha por todos os lugares, somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas. Porque somos como o cheiro suave do sacrifício que Cristo ofereceu a Deus. Cheiro que se espalha entre os que estão sendo salvos e os que estão se perdendo. Para os que estão se perdendo, é um mau cheiro que mata, mas para os que estão sendo salvos,
é um perfume muito agradável que dá vida, Então, quem é capaz de realizar um trabalho como esse? Quem é capaz de realizar um trabalho como esse? Nós não somos como muitas pessoas que entregam a mensagem de Deus como se estivessem fazendo um negócio qualquer. Você tem entregado a mensagem de Deus? No seu trabalho, na sua família, no seu clube, no seu seu grupinho ali, grupo ali de churrasco e tal. Fale para as pessoas próximas de você que Deus tem feito na sua vida. Não seja tímido. Não seja tímido. Não seja tímido. Eu sou tímido, não é fácil para mim gravar esses vídeos aqui, mas Deus me pediu e eu estou obedecendo. E eu peço para você, não seja tímido. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Isso é um versículo? Será que isso é um versículo? Já escutei muito pastor falando isso. Não sei. Diz aí para mim se é ou não. Vamos lá. Pelo contrário, foi Deus quem nos enviou, e por isso anunciamos a sua mensagem com sinceridade na presença dele, como mensageiros de Cristo. Mensageiros de Cristo, é isso aí. Terminamos o capítulo 2 da segunda carta de Coríntios, né? Segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 2. Muito bom. Isso aí, pessoal. Fale do amor de Deus. Fale do que o Espírito Santo fez na sua vida. Não guarde para você os tesouros que Deus te deu. Não guarda. Transborda o que Jesus Cristo fez na sua vida. Você não tem noção de quantas pessoas você pode ajudar, salvar, até mesmo livrar da morte. Lembrei de um testemunho, pessoal. Não vou falar o nome dela, mas é uma menina da nossa cidade. A gente foi num Pesque Pague. O Espírito Santo falou, conversa com ela. E eu não vou falar, né? Pô, não conheço. Tá sozinha lá. Conversa com ela. Eu fui conversar com a menina. Ela estava tendo uma crise de ansiedade. Ela estava no meio de uma crise de ansiedade. E se tem uma coisa que eu tenho um pouco de autoridade, também é crise de ansiedade, porque eu tive. Minha esposa quase morreu com crise de ansiedade, síndrome do pânico e derivados. Pensamentos de morte também. E eu sei que eu orei pela menina. Eu conversei com a menina. Eu não dei um abraço nela ali para não ficar estranha. Ela precisava muito, mas para respeitar, né? Respeitar ali a distância, eu sou casado e tal. Não dei um abraço na menina para não constranger, mas ela precisava muito de um abraço. Ela tinha acabado de brigar com a família, estava muito mal. Eu abençoei ela, orei por ela, me despedi dela, ela ficou com um semblante melhor e foi para casa. Eu dei o telefone da minha esposa. Para quê? A minha esposa, ela trabalha no ministério da igreja chamado Boas-Vindas. Então minha esposa ela não é pastora, ela não é uma autoridade espiritual, né? Mas ela é uma escritora, né? Escritora evangelista, e ela trabalha no Boas-Vindas da igreja. Então às vezes, quando eu quero convidar alguém para a nossa igreja, eu passo, mulheres, eu passo o contato da minha esposa para minha esposa receber a pessoa lá na igreja, né? Sentar perto e tal. Passei o contato da minha esposa para essa moça e beleza. Depois de um tempo, essa menina, depois de algumas horas, essa menina chamou a minha esposa no celular, no WhatsApp, e ela falou assim, Gisele, nome da minha esposa, Gisele, aqui é a tal, né, falou o nome dela,
Fala pro seu marido que hoje ele salvou uma vida. Eu estava no meio de uma crise de ansiedade, eu estava com pensamentos estranhos, eu estava indo para casa tomar todos os meus remédios. Eu ia para minha casa tomar todos os meus remédios e dormir, para não mais acordar. Essa menina, ela passa por crise de ansiedade. Essa menina, naquela tarde que o Espírito Santo falou para eu conversar com ela, e eu obedeci e conversei com essa moça, uma menina jovem, de menos de 40 anos, uma moça jovem, bonita, fisicamente saudável, só que o Espírito Santo, a ausência do Espírito Santo aqui, a menina estava bagunçada da cabeça, e por causa de uma obediência minha, a voz do Espírito Santo, eu falei de Jesus para aquela menina, naquele lugar lá, do Pesque Pague, e essa menina depois testemunhou. Depois essa menina testemunhou que não tomou os remédios, ficou melhor. Depois disso, ainda ela leu o livro da minha esposa, ficou melhor ainda. Espero que ela esteja bem. Espero que ela esteja congregando em alguma igreja aqui da nossa cidade. E uma obediência que livrou um menino de 15 anos de ficar órfão. Esse menino, ele ia ficar órfão. Uma mãe que ia ficar sem a filha, um pai que ia ficar sem a filha, um menino, acho que 15 anos, isso aconteceu ano passado, um menino de 15 anos que ia ficar órfão, que pela graça de Deus, eu resolvi obedecer, e essa menina não fez besteira naquela tarde. Fale do amor de Jesus para as pessoas. Fale do amor de Jesus para as pessoas. Pede um sinal. Assim, ó. Ou será que é de Deus? Meu Deus, eu não quero constranger aquela pessoa, não quero ser invasivo, né? Não quero ser entrão ali. Pede um sinal. Pede um sinal para Deus naquele ambiente ali. E se Deus confirmar, obedece. Às vezes você pode estar salvando uma vida, que foi o que aconteceu aí esse dia no Pesque Pague. Deus abençoe vocês aí.